A manhã começou como qualquer outra, mas eu não sabia que aquele dia mudaria minha vida para sempre. Sou Sérgio, um veterinário dedicado, e estava prestes a embarcar para um importante congresso em outra cidade. Acordei atrasado, e a pressa logo se transformou em frustração quando o motorista de aplicativo se perdeu a caminho da minha casa. Quando finalmente chegou, já estávamos atrasados. Durante o trajeto, ele se perdeu novamente, e minha irritação cresceu a ponto de quase explodir. Confesso que me excedi. Quase agredi fisicamente o motorista, que, com lágrimas nos olhos, apenas pedia perdão. Ele me contou que era seu segundo dia de trabalho, que não conhecia bem os trajetos e que seu celular velho estava falhando. Pediu para não prejudicá-lo, pois precisava muito daquele emprego. Mal sabia eu que esse atraso salvaria minha vida. A tensão no carro era palpável enquanto eu tentava controlar minha raiva. O motorista, visivelmente abalado, continuava pedindo desculpas, explicando que estava fazendo o melhor que podia. Eu, por outro lado, só conseguia pensar no voo que estava prestes a perder e nas consequências profissionais disso. Quando finalmente chegamos ao aeroporto, o portão de embarque já estava fechado. Desci do carro sem olhar para trás, ainda furioso, e corri até o balcão da companhia aérea. Lá, comecei a discutir com a atendente, insistindo que faltavam ainda 15 minutos para o embarque e que eu precisava entrar naquele voo. A frustração e o desespero tomaram conta de mim, enquanto eu tentava, sem sucesso, convencer a equipe a me deixar embarcar. Depois de muita discussão e sem alternativas, aceitei remarcar minha passagem para o próximo voo, que partiria em 2 horas. Frustrado e exausto, procurei uma cadeira para me sentar e tentar acalmar os nervos. Enquanto aguardava, o cansaço me venceu e acabei adormecendo. Durante o sono, tive um sonho vívido com minha mãe, que já havia falecido há alguns anos. No sonho, ela estava serena e sorridente, como sempre a lembrava, e me disse: "Lembre-se, meu filho, que Deus está no comando da sua vida. Pare de reclamar de tudo, pois tudo tem um propósito." Suas palavras ecoaram em minha mente, trazendo uma sensação de paz que há muito não sentia. Acordei com um sobressalto, mas com uma nova perspectiva começando a se formar. Ao despertar, ainda impactado pelas palavras de minha mãe no sonho, senti uma estranha calma tomando conta de mim. Olhei ao redor, tentando me situar, e percebi que algo dentro de mim havia mudado. Em vez de continuar a reclamar da situação, comecei a refletir sobre o que ela poderia significar. Talvez aquele atraso tivesse um propósito maior, como minha mãe havia sugerido. Enquanto ponderava sobre isso, ouvi um burburinho crescente ao meu redor. As pessoas no aeroporto estavam aglomeradas em frente a uma televisão, e a expressão de choque em seus rostos me deixou inquieto. Curioso e um pouco apreensivo, levantei-me para ver o que estava acontecendo, sem imaginar a revelação que estava por vir. Ao me aproximar da multidão, vi que todos estavam fixados na tela, onde uma notícia de última hora estava sendo transmitida. O avião que eu deveria ter embarcado havia caído logo após a decolagem. Meu coração parou por um instante enquanto eu tentava processar a informação. As imagens mostravam equipes de resgate no local do acidente e a gravidade da situação era evidente. Senti um calafrio percorrer minha espinha ao perceber que, se não fosse pelo atraso do motorista, eu estaria naquele voo. A raiva e a frustração que eu sentirá mais cedo se transformaram em uma mistura de alívio e gratidão. As palavras de minha mãe voltaram à minha mente e entendi que, de alguma forma, eu havia sido poupado por algo além da minha compreensão. Ainda atordoado pela notícia, meu telefone começou a tocar insistentemente. Era minha esposa, a voz trêmula de preocupação, perguntando se eu estava bem. Ela tinha ouvido sobre o acidente, sabendo que eu deveria estar naquele voo. Estava em pânico. Acalmei-a rapidamente, explicando o que havia acontecido e assegurando que estava seguro. Logo após desligar, recebi mensagens de amigos e colegas, todos preocupados e aliviados ao saber que eu estava bem. Cada ligação reforçava a magnitude do que havia ocorrido e a sorte que tive.
A avalanche de emoções me fez sentar novamente, enquanto tentava assimilar a série de eventos que, de alguma forma, haviam conspirado para me proteger naquele dia. O impacto emocional do que havia acontecido foi tão grande que decidi cancelar meu voo. Eu não tinha condições psicológicas de embarcar novamente naquele dia. Ainda abalado, resolvi chamar um carro por aplicativo para voltar para casa e tentar processar tudo ao lado da minha família. Para minha surpresa, o motorista que apareceu para me buscar era o mesmo que havia me atrasado mais cedo. Quando entrei no carro e percebi que era ele, mesmo sem jeito, dei um abraço no motorista, começando a pedir perdão, chorando e agradecendo. Expliquei que, por causa do atraso, não embarquei no voo que caiu. Ele começou a chorar, dizendo que não estava acreditando, que depois do ocorrido na viagem de ida ao aeroporto pensou em desistir de dirigir carro por aplicativo. Durante o trajeto de volta, conversamos sobre o que havia acontecido e como o destino havia nos unido de maneira tão inesperada. Ele compartilhou suas dificuldades, contando que estava naquele emprego para sustentar a família e que o episódio da manhã o havia deixado desanimado. Eu, por outro lado, falei sobre o sonho com minha mãe e como as palavras dela ressoaram em mim após os eventos do dia. Nossa conversa foi um lembrete poderoso de que, muitas vezes, as situações mais difíceis podem nos ensinar valiosas lições. Ao chegar em casa, senti uma profunda gratidão não apenas por estar seguro, mas também por ter tido a chance de me reconectar com o que realmente importa. Ao entrar em casa, fui imediatamente abraçado por minha esposa e filho, sentindo o calor e o conforto de estar com eles. Contei-lhes tudo o que havia acontecido, desde o atraso até o reencontro com o motorista. Minha esposa, emocionada, reforçou a ideia de que tudo acontece por um motivo e que devemos sempre confiar nos desígnios maiores. A experiência daquele dia me ensinou a ser mais paciente e a valorizar cada momento, por mais insignificante que pareça. As palavras da minha mãe no sonho, que antes eram apenas um eco distante, agora eram um mantra que eu carregaria comigo. Aprendi que a vida é preciosa e que, às vezes, o que parece ser um contratempo pode ser, na verdade, uma bênção disfarçada. Ao refletir sobre os eventos daquele dia, entendi que a vida é uma tapeçaria tecida por momentos que, à primeira vista, podem parecer desconexos, mas que, no fundo, têm um propósito maior. O atraso que me salvou, o reencontro com o motorista e as palavras de minha mãe no sonho foram lições de humildade, paciência e fé. Aprendi que precisamos estar abertos às mensagens que o universo nos envia, mesmo quando vêm disfarçadas de contratempos. Agora, abraço cada dia com gratidão, reconhecendo que as pequenas coisas têm o poder de mudar o curso de nossas vidas. Que possamos todos encontrar força na fé e sabedoria nas experiências, transformando desafios em oportunidades para crescer e amar ainda mais intensamente. Se essa história tocou seu coração e trouxe uma nova perspectiva sobre como a vida pode surpreendentemente nos guiar, não deixe de compartilhar essa mensagem. Curta o vídeo e envie para amigos e familiares que possam se inspirar com essa narrativa poderosa. Inscreva-se no canal para mais histórias que nos fazem refletir e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Queremos ouvir de você. Deixe nos comentários alguma experiência em que o inesperado trouxe uma lição valiosa. Juntos, podemos construir uma comunidade de apoio e inspiração.